Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cash. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é mais um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E esse podcast, esse episódio tem tudo para ser o episódio mais cheiroso da história desse canal. E vocês já vão descobrir por quê, pessoal. Mas antes, eu preciso lembrar vocês que esse episódio ele é um oferecimento de Considere Presentes, apoiadora aqui do nosso canal. A Considere Presentes ela é uma empresa especializada em transformar presentes e produtos em momentos únicos, com muito significado. Gente, eles utilizam aquilo que tem de melhor no corte a laser e o lema deles é o seguinte, chega de lembrancinhas, tá? Todos eles são com muito significado, com muita história, então vale super a pena você que quer presentear alguém, você que quer dar um up no visual do seu ambiente, entrar em contato com eles no @Considere Presentes, tá bom? Então, entre em contato com eles, pede um orçamento, vê lá os produtos e eu indico porque eu também sou cliente, realmente eles são muito bons, tá bom? Então, acompanhe eles lá. E aqui da minha parte agora, meus convidados, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês aceitaram o convite. Obrigado, Cláudio. Ó, casal e você viu que até a voz saiu junto, hein? Você viu, né? Vocês estão bem conectados. Se apresenta um pouquinho mais pro pessoal aí, começando pelas damas, vamos? Muito obrigada. Com certeza. Bom, eu sou a Juliane, né? Trabalho com desenvolvimento de produtos aí há mais de 15 anos. Sou formada em gestão de pessoas, gestão de processos e cosmetologia. E recentemente a gente tem uma empresa aí, que você daqui a pouco vai divulgar um pouquinho mais sobre ela cheirosa. Mas eu trabalho com desenvolvimento de produtos já, tanto alimentício quanto cosméticos já trabalhei para diversas marcas diferentes. E a gente tem bastante experiência para contar. É isso aí. Agora minha vez? Vamos lá. Eu sou o Pedro, então sou formado em Ciências da Computação, né? Nada a ver na área de perfumaria, mas eu também tenho a formação em Marketing Digital, sou pós-graduado. Também tenho uma formação de Programação Neurolinguística, que ajuda também na parte de comercial, na parte das vendas, e especialistas em fragrâncias, né? Fiz um curso voltado para fragrâncias, perfumaria, que hoje eu sou o cheiro da empresa, né? O nariz da empresa. O nariz da empresa sou eu, né? É isso mesmo. Sim. Eu fico falando da nariz da empresa porque realmente é um hobby que virou um dom, né? Que eu sempre gostei da área de perfumaria e hoje estou aí, junto aí com a Ju. Estamos juntos nessa empresa aí que ontem, né, completou 4 anos de empresa. Isso aí. E estamos aqui, na somos luta. Casados há 6 anos. 6 anos já. Olha. Eu tenho um filho de 16, temos um filho de 2 e tá chegando mais uma aqui agora, daqui um mês. A Maite que também participa desse podcast, mas na barriga, né? Ela infelizmente não vai poder falar com a gente hoje, mas tá tudo tranquilo. E eu adorei isso que você falou, eu sou o cheiro da empresa, né? Então, imagina uma reunião de negócios, né? Quem é você? É prazer, eu sou o Pedro, eu sou o cheiro dessa empresa. Na verdade, eu sou o nariz da empresa. O cheiro da empresa. E parece que não, mas o termo nariz da empresa, para quem trabalha em perfumaria, é muito comum. Porque realmente é um termo muito utilizado para quem analisa fragrância, para quem distingue ali, né, as notas. Então, realmente, ele é o nariz da empresa. Com certeza. E, gente, não é brincadeira, não. Chegamos aqui no estúdio, sentamos, aí o Pedro... Que cheiro que é esse? Já começou a perceber o cheiro do ambiente, foi bem legal essa troca nossa aqui. Mas eu queria, primeiro de tudo, parabenizar a Figos pelos 4 anos de existência. Obrigada. Que sejam anos ainda mais para frente, prósperos, de muito sucesso, de muito cheiro bom. Porque eu falo isso também como cliente, viu, gente? Hoje eu tô aqui no cheiro de Urban Icon. É isso mesmo. Né? Hoje eu vi no Legal. cheiro deles. Da onde que surgiu a ideia, vocês dois que atuavam em funções diferentes, né? Um pouco mais pro TI, o outro mais para gestão. Como que surgiu a ideia de vamos empreender com essa área? Você começa ou começa? Bom, não. Posso começar agora? A empresa ela começou, né, antes como um nome diferente, não era Figos. Até porque tudo se iniciou após um aborto que nós tivemos, né? Foi em 2021, que teve os 2 primeiros, né? O primeiro em 2021 e começo de 2022. Nós tivemos 2 abortos antes de iniciar a empresa. E nós entendemos que o momento em que a gente precisou se reconectar ou ter aquela conexão, e até mesmo foi uma despedida naquele momento que a gente estava ali, foi na hora do banho. E o banho pra gente tem um significado muito grande.
E aí, a partir desse momento que a gente sentiu essa conexão, a gente... eu, né, mas a Ju, que já trabalhava na área, ela já tinha um projeto de gaveta, vamos dizer assim, né? Um projeto já estava, só precisava um pouco de coragem, um pouco de iniciativa. E desde então, a gente falou, por que não? Vamos começar um negócio novo, um projeto novo, até porque ela já trabalhava com projetos e o projeto era sempre para outras pessoas. Eu falei, tá na hora de a gente montar um projeto nosso, né? E desde então, a partir disso, foi aí que começou mesmo a Aimee Cosméticos, né? Que é o nome de Aimee. E desde então a gente começou com força, com mais inspiração mesmo dessa conexão que a gente faz na hora do banho. E estamos aí. Ela vai contar um pouquinho mais. Eu acho que assim, né? Os abortos que a gente passou nos provaram que a gente não tem controle de tudo. Que eu acho que era o maior medo que a gente tinha, né? Principalmente do Pedro, assim. Era a questão financeira. Vamos começar um negócio, mas e aí? Sem grana, sem nada. E aí, né? Homem tende a ser mais controlador do que mulher. Uhum. Então, quando quer controlar tudo, o medo fica muito maior. Porque, tipo assim... Empreender é uma coisa que é meio fora de controle, né? Não tem como ter muito controle no início da coisa. Você pode se planejar, mas tem coisas que fogem do controle. E aí, eu acho que quando a gente perdeu o segundo bebê, foi uma coisa tipo assim, vocês querem controlar tanto e vocês não vão conseguir controlar tanto. Então, tenha coragem, deixa sua marca no mundo, seu legado no mundo. Então, eu falo que a Luísa, né, que foi a neném que a gente perdeu, a gente já sabia o que era, estava meio avançada a gestação. Trouxe muita força pra gente e falou, tenham coragem, vão lá. E o banho, realmente, os 2 banhos dos abortos que a gente teve, assim, pra mim foram muito marcantes, porque o primeiro eu tava sozinha, o Pedro não tava comigo. Eu e o Pedro, a gente sempre focou muito, eu já fui casada uma vez, então o Pedro é meu segundo casamento, e graças a Deus a gente tem uma cabeça muito boa pra autoconhecimento, a gente sempre gostou muito de terapia, de curso e tudo mais. E quando eu perdi o primeiro bebê, o Pedro estava no treinamento. Ele não estava comigo, eu estava sozinha quando eu descobri que tinha perdido. E aí eu lembro que quando ele chegou, eu estava no banho. E aí eu lembro nitidamente ele entrando, assim, na hora que eu tive que ligar lá no curso, falei, avisem o Pedro, por favor, que ele precisa vir embora, porque eu acabei abortando e tal. E aí quando ele entrou, eu estava no banho já, eu lembro que já estava acho que uns 10 minutos, eu estava no banho lá, quieta. E aí ele entrou, eu lembro que ele tirou toda a roupa, ele veio, ele me abraçou, e foi um momento que eu tinha muita dor, mas eu senti muito amor. Uhum. E aquilo me marcou muito forte, sabe? Muito forte. E você nunca espera passar por isso de novo. Eu acho que é essa a questão. E aí, quando veio a segunda vez, a gente teve a mesma conexão de novo no banho, porque era um momento que eu falava assim, quero limpar isso aqui. Então, a gente teve de novo esse momento, e nós passamos uma terceira vez depois ainda, que depois a gente conta mais pra frente, né? Mas a gente teve uma terceira vez. E ninguém espera passar isso de formas repetidas. Você acha que é uma vez só que na vida, né? Então, acho que foi mesmo isso. Nossos filhos vieram pra... Vamos, vocês não vão ter controle, mas vamos que vamos. Gente, que bonito isso, né? Eu acho... o que eu mais gosto nesse podcast, nas histórias, é realmente ver esse porquê de trás das coisas. Porque hoje você olha figos, né? Cores vibrantes, perfumes maravilhosos, o marketing de vocês é muito bom. E aí você fala, uau, que legal, que alegria, né? E quando você vê a motivação, a história que vem por detrás disso, é tão bonito e tão poderoso isso, né? Porque o seu caso, o caso de vocês foi a perda dos bebês, mas tem tanta gente que tá querendo empreender, que tiveram tantas outras perdas, né? Tantas outras coisas que de repente era para impulsionar, mas que travou essas pessoas. E que bom que vocês contaram essa história para que quem nos ouvir se sinta encorajado também, né? De controle a gente não vai ter de tudo. Dá pra gente planejar, mas tem que realmente botar a cara e dar propósito para isso. O que, inclusive, o de vocês, vocês falam, né? Vocês não vendem perfumes, vocês não vendem cosméticos. O que a Figos de fato faz, então? Nós criamos experiências. E a gente adora fazer isso. Né? Então, essa semana a gente conversou um pouco, tudo que a gente vai fazer, qualquer fragrância, qualquer produto que a gente vai lançar, a gente pensa primeiro no que eu vou entregar de experiência para o consumidor. O que vai ser diferente? Porque cosmético, todo mundo vende. Né? A gente tem concorrente o tempo inteiro em todos os lados. Mas o que a gente pode oferecer de diferente para esse cliente é o que conta. Então, por exemplo, desde a fragrância. Então, quando a gente começou com coisa de banho. Então, era esfoliante corporal, gel de banho. E aí, todas as coisas que a gente desenvolveu eram para trazer alegria durante o banho. Para realmente despertar para o banheiro ficar incendiado e a pessoa ter um momento dela ali. É como se
Porque o banho em si, ele já meio que fecha tudo, né? Então, ele já fecha o barulho. Então, você já fica ali num ambiente mais controlado. A luminosidade, geralmente tá num ambiente fechado. E aí, quando você coloca um cheiro, fica um momento só seu ali. Então, a gente sempre pensou muito nisso o tempo inteiro, né, Pedro? Eu tenho uma frase que eu sempre levo quando a gente vai falar de olfato, que é o olfato, ele é afeto. Então, quando a gente fala de fragrância, ela vai realmente entrar numa memória olfativa dentro de você, que vai despertar muitos sentimentos. E nossas fragrâncias que tem aromaterapia ajuda a fazer isso. Nós temos feedback de clientes que isso me emociona, né? De que às vezes a pessoa estava num momento tão difícil da vida, com depressão, e um momento assim, relativamente difícil. E aí ela nos deu, né? Ela mandou uma mensagem pra gente falando assim, que a fragrância que ela estava utilizando era maravilhosa, que toda vez que ela lembra dela, ela lembra do novo ciclo dela. De um renovo que ela teve a partir do momento da saída da depressão. Então eu falo, cara, mexe com as pessoas. E é uma das coisas dos nossos valores, realmente às vezes, conquistar as pessoas, surpreender elas com a fragrância. Não ser mais um produto aí do mercado, mas sim o que ela vai mexer na pessoa, qual sentimento ela vai sentir naquele momento que ela tá usando a fragrância. Então, essa é uma das experiências que a gente trabalha no olfativo, né? Que legal. Posso dar um case de sucesso para vocês já? Com certeza. Experiência do cliente? Com certeza. Vocês falando, né? Eu fiquei pensando. Tanto eu, meu filho, minha filha e minha esposa, a gente usa os produtos de vocês. E isso que você falou é muito verdade, porque eu chego em casa tardão, a esposa tá lá banhada, usou o body splash e, cara, aquele cheiro é reconfortante. É o colo, né? Quando eu chego e eu sinto o cheiro dela, eu sei que é o cheiro dela e aquele momento, putz, agora eu tô em casa, agora é só descansar, é só aproveitar e tá realmente criando isso em nós. E funciona, viu? Gente, comprem. Comprem que funciona. Mas como que se dá o processo criativo de vocês? Porque a gente vê até outras empresas pegando muito mais referências, né? Então, ou simplesmente copiando, tem um produto X, então vamos fazer o Y que é igual. Como que dá o processo criativo de vocês? Que eu vejo que tem assim, umas coisas diferentes também. Sim. Eu acho que eu e o Pedro, a gente tem um lado criativo muito forte, os dois. Eu nem sei dizer qual dos dois é mais criativo, assim. Eu acho que é muito junto isso, né? Sim. Mas uma das coisas que a gente gosta muito é realmente de experimentar outras coisas. Então, a gente pega muita referência de mercado. Novidades, tendências. Qualquer coisa que chega pra gente falar assim, tá tendo uma experiência olfativa diferente de tal lugar. A gente fala, vamos lá, pra gente sentir como é que é. Feira, evento, lançamento de outras marcas. Porque, assim, hoje nós ainda não temos uma equipe de marketing enorme, né? De pesquisa, tudo é nós temos algumas pessoas que trabalham com a gente, mas assim, não é aquela equipe ainda formada como a maior parte das indústrias tem aí. Um dia nós teremos. Com certeza. Então, a gente tem que pesquisar. E aí, toda vez que a gente vai, eu acho que quando a gente já pesquisa muita coisa, a gente fica muito crítico. Então, a gente olha e fala assim, poxa, mas faltou isso daqui, sabe? E se a gente fizer isso, o que eles não fizeram para poder chamar a atenção? Esses dias, eu vou contar uma situação que eu vivenciei, que eu falei, nossa, eles perderam uma oportunidade tão grande. Tem uma marca super famosa de cama, mesa e banho, que o Pedro adora, né? O Pedro é meio chato para algumas coisas. Toalha de banho, roupa de cama, ele é meio chato. E aí, a gente foi na loja de fábrica deles. E eu tava louca pra ir no banheiro. Porque pra mim, quando eu chegasse no banheiro, eu ia ter um banheiro montado com as coisas deles, com o cheiro deles, com as toalhas deles, pra que você se enxergasse no ambiente e falasse, poxa, eu quero minha casa desse jeito. E eu cheguei lá, menina, era um banheiro tão feio. Decepcionante. Era um banheiro, assim, simples, igual de banheirinho. Não tinha nada da marca. Aí eu falei, Nem a fragrância do banheiro não tinha. Estamos falando na loja da marca. Da marca, é uma marca grande, famosa, tá? E aí eu falei, gente, eles perderam a oportunidade de fazer a pessoa se sentir em casa e falar assim, não, eu preciso comprar essa toalha, eu preciso comprar esse aromatizador, eu preciso... O banheiro... E eu fui justamente assim, eu queria ir no banheiro, claro, mas eu fui com a maior expectativa do mundo de chegar e ver o banheiro. Sim. Não tinha nada. Então, a gente sempre fala, quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa, o que eu vou impressionar o outro? Como eu vou impressionar o outro sem vender meu produto? Como é que ele vai falar assim, eu quero ter isso na minha casa, sem mesmo precisar ter? Então, a gente, desde o começo, usou uma experiência, né? A gente levava... eu falo, quem não tem dinheiro tem que ter criatividade.
Quem quer empreender e não tem grana no começo tem que ser criativo. Eu falo até para as nossas vendedoras, né, revendedoras da marca, consultoras, que daí toda vez que elas vão fazer alguma experiência com o seu cliente em si, não foque na venda. Foque o quê? Em encantá-lo. Porque, querendo ou não, as fragrâncias que a gente trabalha, além de ser muito próximo com fragrância de perfumaria original mesmo, as importadas, ela vai trazer uma sensação diferente. Então, eu falo, cara, pessoal, foca realmente na experiência do consumidor, no que ele tá precisando, na empatia. Porque daí a venda, ela vem já com uma consequência daquilo, né? E esse tipo de experiência, quanto mais crítico a gente, né, acaba sendo, mais detalhes a gente vai colocando e acaba gerando mais criatividade. E sabe o que é legal? Às vezes as pessoas estão empreendendo, elas acham que precisam gastar dinheiro, horrores, para lançar uma coisa diferente. E uma coisa que encantou o pessoal, uma coisa simples que a gente fez, né, num produto, inclusive no Dia das Mães agora foi um negócio que saiu super legal, é que a gente começou a pensar em experiência. E aí você fala, poxa, eu preciso ter muita grana para lançar um negócio diferente. Nós lançamos um kit de banho que é com uma playlist exclusiva para o banho, que nós criamos. Entramos lá, pegamos algumas músicas que a gente considera, lógico, fiz algumas pesquisas, né? Sim. Mas consideramos que seriam músicas para revitalizar. E aí a gente criou um kitzinho que vem uma caixinha de som, um gel de banho, um esfoliante, uma esponja e uma playlist. É uma experiência diferente. Eu não tô vendendo só o gel de banho, a esponja e o esfoliante. A pessoa pode entrar no banho e conectar com uma playlist ali exclusiva pensada nela. E aí você fala pra mim, quanto custou? Custou nossa criatividade, a gente sentar, óbvio, a gente estudar, a gente ir atrás, a gente conhecer, mas estar disposto a fazer algo diferente dentro do que é possível. Sim. E a maior parte dos empreendedores que a gente conhece, assim, pequenos, eles ficam travados porque eles acham que, nossa, eu vou ter que gastar um monte, vou ter que fazer algo muito diferente, porque às vezes é um detalhe que tá faltando, sabe? É uma coisinha. Então eu acho que quanto mais você conhece, quanto mais você pesquisa, quanto mais você tá aberto também a conhecer, a ver como o outro faz, a ver o que tá faltando no outro, eu acho que, é que nem eu falo, existe a questão de você ter referência, pesquisar o mercado e copiar a concorrência. São duas coisas totalmente diferentes. Eu sempre falo pra ela, toda vez que a gente vai pesquisar alguma coisa e ver, nossa, dá vontade de fazer bem parecido. Não, vamos fazer melhor. Sim. Melhor. Como que a gente pode fazer melhor? Faz sentido pra gente ter isso também? Acho que uma coisa que a gente aprendeu também ao longo do caminho faz sentido a gente colocar isso na linha? Tem a ver com a nossa identidade, nossos valores? Isso mesmo. Porque tem coisas que às vezes não tem, nem combina com o momento ali da fio de sensações. E trends, né? A famosa trends aí, gente. Tem tanta trend aí em rede social que às vezes não encaixa realmente com as coisas da Figos. Mas a gente tá, vou te falar que aprendendo bastante com isso. Que legal. E vocês falaram aí em relação a essa questão da ideia ser barata, vamos colocar assim, dessa forma, mas dentro da gestão o pessoal fala muito, né? É muito fácil você ter uma boa ideia de $1 milhão. Uau! Né? Agora, o difícil, ou o segredo está em realmente você ter aquela boa, grande ideia que, assim, cara, às vezes não vai te custar nada, ou que custe ainda, mas que seja pouco, porque a ideia em si já foi boa o bastante, né? E uma coisa que eu percebo também em vocês a gente já bateu papo antes, enfim, mas não é só discurso de vocês, não, a gente quer proporcionar experiência para o cliente. É igual aquelas frases de efeito que às vezes fica na parede, mas só tá na parede, não é o que eu vejo em vocês, né? Porque assim, a gente quer proporcionar experiência, blá, blá, blá. Não, essa ideia da playlist, caramba, é uma experiência também. Então eu não quero que o meu cliente tenha experiência no momento que ele tá lá no meu stand, no momento que ele tá na minha loja e depois esquece. Não, leva a experiência para casa também. Exato. Essa continuidade eu achei muito legal. Vocês passaram por uma transição de nome, né? Sim. Isso. Por quê? E da onde veio o nome Figos? Porque eu gosto demais, acho muito legal. Quando a gente foi lançar a marca, na verdade, uma outra coisa que vários empreendedores também não dão bola para isso, é muito importante, que é o registro de marca. Isso. Eu sempre acreditei que a Figos ia crescer e vai ser enorme. Sempre acreditei. O Pedro também sempre acreditou nisso. E eu falo que existe uma diferença muito grande entre torcer e acreditar. Tem gente que torce por você, tem gente que acredita. Fique com quem acredita. Porque quem torce quando há algo errado fala, eu queria tanto desse certo, mas cara, alguma coisa, né? Alguém acredita e fala, não desiste, continua. Então a gente sempre acreditou que ia crescer. Quando a gente foi lançar, na verdade, a marca, não era nem pra ser nem Aimee, nem Figos, era pra ser Aisu. Só que aí, quando eu entrei pra registrar a marca, antes de lançar, antes de abrir a empresa... Uma semana
antes tinham entrado com um pedido no NPI da marca. Aí meu filho mais velho, que é o Cauã, falou, mãe, procura um outro nome parecido com isso. Na verdade, Aisu significa amor em Tupi-Guarani. Então, procura outro nome parecido com isso em outra língua. Mesmo sinônimo, mesma fonética. Aí começamos a pesquisar, tal, aí eu achei Aimé, que Aimé em francês significa amado, né? E a fonética em árabe, a fonética da palavra, alguma coisa assim, traduzida ficava eu estou. Como a gente sempre falou e sempre quis trazer essa questão do autoconhecimento, porque eu falo que se a pessoa estiver mal, ela pode comprar 500 body splash, ela nunca vai estar satisfeita. Então, ela tem que estar bem. E a gente sabe que a depressão é a ausência da pessoa, o eu estou fez muito sentido pra mim. E aí nós começamos com a Aimé Cosméticos. Entrei com o registro dos dois. Pra empresa e pra produto. E aí o processo do NPI demora e tal. E aí eu sempre falei pro Pedro, Pedro, como eu trabalhava já em indústria, eu sabia que a gente ia gravar um nome na cabeça das pessoas. Eu sempre trabalhei em nome, não era produto não, era nome. Porque se a pessoa gravar um nome e eu tiver um produto que faça sucesso, qualquer outra coisa que eu lançar, a pessoa confia. Então, toda vez que a gente tinha evento, a gente colocava bem grande, Aimé, né? Aimé, era tudo Aimé grandão. E aí, depois de um ano, quando o NPI, enfim, deu, eu consegui o registro para a marca de produto, mas para a empresa não. Porque para a empresa já tinha uma outra Aimé que não se escrevia da mesma forma, mas na mesma classe, e já estava, acho que há uns 6 anos que eu me lembro. Era mais ou menos isso, já. Então, a gente não conseguiu para a empresa. Então, você já tinha muito prazo ainda para poder lançar novamente, né, a marca lá no... Ou entra a composição. Aí a gente falou, não, vamos pensar em outra forma. E aí, quando a empresa estava com 2 anos, mais ou menos, que foi logo quando saiu isso, né? Sim. Entrou um investidor na marca, que era um cliente nosso desde o começo, na verdade. E ele já estava paquerando a gente, assim, já veio. Aí a gente apresentou para ele a primeira vez, quando ele falou que ele estava a fim de investir numa marca, aí ele segurou. Aí, depois de 1 ano, ele procurou a gente de novo, dobrou a nossa proposta, que a gente havia feito, falou, não acredito, vamos lá, eu vou investir com vocês, e foi bem nessa época. E, na verdade, quando a gente falou para ele, olha, eu tenho a marca registrada de produto, mas para a empresa não consegui, eu fiquei ali, a gente tentava colocar outro nome e não chegava nome nenhum, né? Aí, um dia a gente falou assim, Ju, Pedro, eu tenho uma marca que eu uma vez criei e tá aqui parada, não fiz nada com ela. E, na verdade, era a junção do nome dele com o do irmão dele, que é Felipe e Gustavo. Então, era Figo. Aí, eu olhei para aquilo, Figo, né? Fiquei olhando para aquilo. Aí, cheguei em casa e falei, Pedro, Figo, do Figo. Fui pesquisar o que era o Figo. Que a gente até achou, né, que foi lembrar das histórias antigamente, sobre a Bíblia. E na época, quando a gente viu a imagem que ele tinha criado, era metade de um figo mesmo, né? E a metade de um figo, ele parece muito um órgão genital feminino. Ele é muito feminino. E aí eu fiquei olhando para aquilo e aquilo me cutucou, assim. Aí fui pesquisar sobre o figo, a figueira. E aí achei um monte de contexto muito legal falando sobre isso. Então, assim, o figo em si. O figo não é um produto bonito. Ele, por fora, ele é estranho. Mas quando você corta, ele é extremamente suculento por dentro. Ele é extremamente bonito por dentro. A figueira, por mais que ela pareça que esteja seca, ela sempre dá fruto o tempo inteiro, né? Por mais seca que ela esteja. E aí, quando a gente começou a pesquisar sobre as questões de interpretação mesmo, como que eu posso dizer? Ela significa fertilidade, prosperidade, uma série de coisas, tanto na Bíblia quanto fora dela, que é tudo que combina com a gente. E eu falei, e se a gente, ao invés de deixar figu, ficar figos mesmo, né, da fruta? Aí todo mundo gostou. Aí a gente, na época, precisava realmente trocar de nome. A gente contratou uma pessoa, que é aqui de Jundiaí, inclusive, para ajudar a gente com isso, que fez todo o rebrand da marca, estudou a fundo o que a gente sentia, o que a gente esperava. E aí eu queria muito uma árvore, queria muito uma figueira realmente no logo, mas eu já tinha desistido. Porque eu falei, tem tanta marca com árvore, como é que eu vou criar uma árvore diferente, que não pareça com de ninguém? A gente já tinha desistido, né? Mas eu falei, eu queria muito que tivesse uma árvore no meu logo, uma figueira. Quando ela trouxe aquela figueira que tem hoje no nosso logo, que a gente olhou pra ela, que a gente conseguiu... Aqui depois não sei se você consegue colocar alguma coisa aqui, mas assim... Com certeza. O nosso logo, né, ele tem uma figueira, e aí o que é composto essa figueira? No meio tem um desenho de um figo, você consegue enxergar ali um figo estilizado, a figueira, mas quando você tira todas as folhinhas, fica como se fosse um coração humano. As veias de um coração. Quando eu vi aquilo, a gente se arrepiou, né? Falou... É isso. A gente tem aqui toda a questão da simbologia da fertilidade, da prosperidade e tudo mais, mas o mais importante é o que realmente bombeia o sangue ali, né? Que é o coração. Significado, né? Tem um significado. Ali, o momento em que a gente identificou o logo assim, o desenho dele,
eu falei, cara, eu acho que isso vai trazer um significado muito grande para as pessoas, uma força. E ainda mais o que a gente quer transmitir. O que a gente queria realmente transmitir. Lembra quando a Ju falou sobre eu quero que as pessoas gravem a marca? Eu quero que as pessoas pensem, porque lançou um produto, vai ser sucesso, o que vier, as pessoas confiam. Pois bem, hoje a gente tá vendo o resultado disso. E tão legal porque, você vê, era o nome de duas pessoas que não tinha nada a ver com a história no começo, que tinha uma marca guardada, escondida ali, e que trouxe isso para vocês, e que não só todo o significado da figueira também faz muito sentido com a história particular de vocês. É isso aí. E eu acho isso tão legal porque tem muita gente que tem projetos, eu também tenho alguns projetos, algum nome, algumas ideias, algumas coisas que a gente rascunha e guarda na gaveta ali, que às vezes não é aquele momento, né? Então, que bom que essas pessoas que investiram em vocês trouxeram isso à mesa. Não sei nem se eles acreditaram muito, tá aqui parado também, né? É meu nome, do meu irmão, acho que eles não vão nem querer, e tomou uma proporção completamente diferente, né? Achei muito legal. Depois, pessoal, vou colocar o logo deles aqui para vocês olharem, não só o logo, né? Mas as redes sociais, o pessoal vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, mas eu até tô colando aqui, vendo o logo, realmente, cara, faz muito sentido tudo isso que vocês falaram, achei muito legal. Alguns diferenciais dos produtos de vocês ou da empresa de vocês, né? Que é a questão dos produtos serem veganos. Procede? Sim. Fala um pouquinho mais disso também. Como é que foi a concepção disso? A questão é assim, né? Uma das fortes tendências de mercado são realmente cosméticos mais conscientes. Então, desde que a gente começou a desenvolver, a gente conversou muito sobre isso e a gente falou, não, vamos trabalhar com produtos vegetais. Mas muitas pessoas confundem natural, orgânico com vegano, né? Não necessariamente um produto vegano, ele vai ser totalmente natural. Até porque um produto natural, apesar da Anvisa ela dar algumas limitações, né? Até 95% da formulação tem que ser natural. Porque tem que colocar o conservante, não tem como, senão não dura nada o cosmético. Mas a gente trabalha com produtos veganos, ou seja, toda a nossa matéria-prima, nossas bases, a gente sempre busca pelo vegetal. Não usamos matéria-prima animal, por exemplo, nem testamos em animais e tudo mais. Então, a gente sempre prezou muito por isso, por ser uma forte tendência de mercado e também pela questão da consciência mesmo, essa questão de uso consciente e tudo mais. Isso. E sobre a aromaterapia, né? As fragrâncias com aromaterapia, que são os óleos essenciais, ajuda muito também ali na hora da formulação e para transmitir mesmo o sentimento ali na hora, a emoção. Porque é que eu falei, né? O alecrim. Alecrim, a hora que eu entrei aqui, eu falei, o cheiro de alecrim, ele remete muito foco, muita concentração. Sim. E combina super com o ambiente, então parabéns, tá? Aqui tá maravilhoso, acertou legal. Em cheio. E pra você como é interessante, porque que nem o Bruno tava falando pra gente, né? A gente testou alguns, mas o que mais fixou foi esse, porque aqui precisa disso. Então faz muito sentido. Que legal. Vamos ampliar um pouquinho o leque. A gente está falando de figos, demos alguns spoilers aí de alguns produtos, mas vamos abrir o portfólio? Bora. O que a Figos oferece para os clientes dela? Nossa! Gente, o episódio é 2 horas de episódio hoje só para falar do catálogo. Vamos Nós lá. Temos uma linha de... Eu vou falar dos cosméticos, falar das experiências, pode ser? Nós temos uma linha de cosméticos hoje muito focado para cuidado corporal. Então, a gente tem esfoliante corporal, que o pessoal ama, porque ele realmente deixa a pele super macia, maravilhoso. Não deixa a pele grudenta, né? Que é um diferencial que a gente tem aí, que a gente é bem chato. Hidratante corporal. A gente tem um hidratante de banho, que faz muito sucesso, que a gente sempre fala, quando a gente trabalha muito com perfumaria, a primeira pergunta é, quanto tempo fixa? É a primeira pergunta que a gente ouve. A pessoa não quer saber se ela hidrata a pele, se ela cuida da pele, ela quer saber quanto tempo fixa. Então, a gente tenta lançar algumas versões de hidratante para que a pessoa não tenha a desculpa de não usar. Então, a gente tem o hidratante comum, né? Que é aquela base de hidratante mais grossinha. Nós temos hidratante para usar no banho. E nós temos um outro hidratante que a gente fez, que é o nosso Milk Fruit, que ele é de spray. E ele é muito legal porque grande parte dos clientes que usam o nosso hidratante de spray são autistas. Porque os autistas têm agonia com textura, né? Então, eles gostam bastante desse produto, porque só espirra no corpo e ele vai hidratar, ele traz ativos hidratantes. Então, porque a gente precisa de uma pele hidratada para que o perfume também, né, proporcione o que tem que proporcionar. Nosso carro-chefe hoje são nossos body splashes. E eu acho que uma das coisas mais legais, assim, de trabalhar com desenvolvimento de produto, que eu aprendi é que, assim, a pessoa pede uma coisa, mas ela quer outra.
E a gente percebeu muito isso no começo. O Body Splash em si, quando foi lançado, ele não tinha a intenção de fixar na pele. Só que as pessoas compravam um Body Splash esperando um Del Colônia. E aí, quando ela comprava um Body Splash que fazia a função de Body Splash, ela falava que era ruim, porque ele era fraco no mercado. Então, ela falava, eu comprei e não fixou nada. Claro, ele é um Body Splash. Daí eu falei, Pedro, vamos lançar um Body Splash, mas com uma concentração um pouco maior de fragrância, porque é o que as pessoas esperam. Elas querem uma coisa leve, que seja uma bruma gostosa, mas elas querem que fixe. Então, o nosso virou carro-chefe porque as pessoas compraram, começou a fixar e falava, o deles fixa, o deles fixa, o deles fixa. Porque eu percebi isso, a pessoa quando ela vinha, ela queria um Body Splash, mas ela queria, na verdade, que fixasse na pele, não era só pra refrescar ali. Então, o nosso carro-chefe hoje é Body Splash feminino e masculino. Nós também temos a linha de perfumaria, que tem contratipos de importados, mas também tem algumas fragrâncias autorais. E eu fui muito resistente a lançar no começo, mas o Nariz aqui me convenceu, né? Ele sempre quis, porque o Pedro sempre foi apaixonado por perfume importado. Eu, até então, como eu trabalhei sempre em muita fábrica, assim, de perfumaria e tudo mais, dificilmente tinha um importado. Eu sempre tinha muitas que a gente fabricava lá e tal. E quando eu comecei a namorar com ele tinha coleção de perfume importado. Então, ele sempre gostou muito. E ele falava, não, vamos lançar. E eu falava, não, tem tanto no mercado já. Ele falava, não, vamos lançar. Eu falava, tem bastante já no mercado. Eu não acreditava. E por incrível que pareça, foram os perfumes que a gente fez, porque ele selecionou todas as fragrâncias, lógico, a gente junto, mas como o nariz dele é muito mais refinado do que o meu, ele conseguia acertar muita proximidade com as fragrâncias, assim. A gente começava a produzir ali 10 perfuminhos e eles vendiam mais do que o restante da linha no começo. Hoje eles se comparam bastante ao Body Splash. Sim. Mas no começo ele vendia mais que o restante da linha. Então foram os perfumes que eu não queria lançar que acabaram trazendo grana pra gente poder fazer a marca crescer. Exato. E aí a gente tem alguns acessórios, tem os kits Dia das Mães. A gente faz muita coisa personalizada também, tanto pra empresa quanto pra casamento. Tem a linha de home spray, difusores de ambiente também, pra questão do bem-estar. Por isso que a gente sempre, né, gosta dessa questão de ambiente. Então a linha, ela incorpora muito essa questão realmente corporal, de autocuidado e de bem-estar no ambiente como um todo. E a gente já testou várias coisas que acabou entrando e saindo de linha, não deu muito certo, mas algumas talvez voltem mais pra frente. E aí, quando a gente, né, não tinha mais nada pra fazer, né? Porque é só pouca coisa, a gente falou, vamos criar uma experiência, né? Um serviço de experiência da Figos, e isso a gente fez, criamos. Então, hoje nós temos a Figos Experience, que é uma experiência olfativa dentro da Figos. Não só olfativa, mas a gente vai trazer várias experiências voltadas para perfumaria e fragrância. Então, e nós iniciamos com o nosso bar olfativo. Que o nosso bar olfativo é um bar utilizado para eventos, né? A gente pode estar levando nosso bar de estrutura para eventos corporativos, casamentos, aniversários. E aí esse bar ele fica exposto para os convidados, né? Que forem lá. E eles vão ver garrafas, como se fosse bebida mesmo alcoólica, né? Sabe aquelas garrafa de bebida de bar. Aí, isso é legal, porque confunde. Que as pessoas chegam lá e falam, nossa, mas quanto que tá? É por dose? Eu falei, não, uísque com gelo. Teve um rapaz que falou assim, um dia ficou lá ali do lado e falou assim, eu não vou sair daqui. Eu falei, ué, por quê, né? Você quer ficar perfumado? Ele falou, mas isso não é bebida? Eu falei, não, isso não é perfume. Por quê? A gente coloca os perfumes ali e aí a experiência dos convidados irem até lá, sentir as fragrâncias que são escolhidas pelos noivos ou pelo aniversariante, assim por diante. E aí eles têm a experiência de sentir fragrância por fragrância e ver qual se conecta. Qual é a fragrância que mais se conectou com ele? E aí ele pode levar aquela lembrança para casa. Então ele leva uma fragrância de memória olfativa daquele evento para utilização na casa dele. E uma coisa que é diferente no bar olfativo, que o mercado tá acostumado com lembrancinhas, né? Sim. Vou lá, eu escolho uma fragrância e distribuo igual para todo mundo. Às vezes não é o gosto da pessoa, às vezes não é o que a pessoa gosta, né? E acaba sendo, bacana, legal, mas assim, não tem essa experiência. Quando você vai num evento que você encontra um bar olfativo e que você pode escolher a fragrância que combina com você, a pessoa se sente valorizada, ela fala, eu tenho a opção de escolher o que eu vou levar e ela vai usar de verdade aquilo, porque é o que ela gostou. Então, a gente tem um estudo, né, que a gente leva no máximo 6 fragrâncias por evento, geralmente 3 e 3 femininas, 3 masculinas, para não criar uma confusão muito grande na cabeça da pessoa. E quem escolhe tudo
tudo do bar é quem contrata. Então, as fragrâncias são escolhidas pela pessoa, ela vai lá um dia com a gente no escritório, conta um pouquinho como é que é esse processo de escolher. Isso, a gente marca, né, uma reunião presencial para eles irem até o escritório. E aí eu apresento. Quando eu apresento as fragrâncias para ela, ela fala, meu Deus, é muita fragrância, como que eu vou escolher? Falei, calma. A ideia é que eu tenho várias fragrâncias aqui, mas eu preciso um pouco conhecer você. O que você quer transmitir? O que você quer passar para os seus convidados? Qual fragrância que você não quer que tenha? Porque imagina, eu tô numa festa de uma pessoa e coloco uma fragrância que ela não gosta. Imagina ficar com um cheiro, meio complicado. Então tem fragrância que não gosta. Qual é a fragrância ou o tipo de família olfativa que a gente fala que combina com a sua personalidade? Por quê? Pelo menos um daqueles 6 vai contar a sua história. Depois os outros você vai escolher de acordo com o que você conhece os seus convidados. Então aí eu consigo separar aí por família olfativa e aí sim diminui uma leva, que daí eu consigo apresentar para ela. Óbvio, essa leva ainda fica meio grande, mas das fragrâncias que nós temos. E aí ela começa a sentir. Aí as pessoas ficam até meio assim, nossa, mas eu vou conseguir sentir tudo isso? Não vai me dar dor de cabeça? Isso daqui, nossa, mas como que eu vou sentir misturar o cheiro? Então, aí que entra a técnica de perfumaria, que a gente apresenta. Normalmente, toda experiência ali na hora de escolha da fragrância precisa ter um copo de água. Não é o café. Todas as pessoas vão falar, nossa, mas e o café? Mas o café, eu posso sentir o café? Eu falei, gente, café é um mito. Ele acaba atrapalhando ali no momento que você está sentindo a fragrância. Porque ele tapeado várias vezes. Várias vezes. Meu Deus. Todo mundo fala. Por quê? Porque a partir do momento que você sente o café, além de você estar sentindo mais um aroma, porque o café tem um aroma diferente, você já está começando a confundir. Agora eu vou te falar uma coisa, por experiência, agora que em relação não só à perfumaria, mas quando você vai degustar um vinho, o que eles oferecem junto? Uma água. Um café também. Pra lavar. Pra você degustar um café, não é uma água? Pois bem, pra perfumaria também. Você tem que ter uma água, porque você, a partir do momento que você toma a água, você limpa a maior parte do seu sistema, que envolve também o olfato. Então aí você toma água pra você renovar e começar novamente a sentir uma próxima fragrância. Então, o mesmo sistema. Conta como é que é a experiência da bala de goma para as pessoas fazerem. Sim, exemplo. Eu falo que eu tive essa experiência, foi muito legal. Quando você pega uma bala de goma, que ela já é doce, você coloca na boca, só que com o nariz tampado, e mastiga. A pessoa vai falar, tô sentindo gosto de nada, tô sentindo um adocicado, mas só parece que eu tô comendo borracha. E aí, a partir do momento que você engole e solta o nariz, ele vem aquele aroma da bala. E aí vem a fragrância, o aroma, o cheiro que é de acordo com a bala que você está comendo. E por quê? Porque é por conta da ligação que tem do sistema olfativo com o paladar e todo o sistema que envolve aqui. E, se eu não me engano, 70% do nosso sistema aqui do olfato, a maior parte é o olfato. Até porque se você ficar com o nariz entupido, você não sente gosto de nada. A época do Covid aí, todo mundo pessoal falava, não tô sentindo. Por quê? Porque ele realmente atinge a parte olfativa. E o olfativo é um dos principais ali no momento da perfumaria. Uau. Gente, eu tô aqui igual doido procurando nos meus bolsos pra ver se eu tenho uma bala. E ó, se você assistiu o episódio até aqui, comenta, bala de goma. E faz o teste pra ver se funciona. Eu fiquei assim, encantado. Eu vou ter que fazer depois. Faz que você vai entender o que eu tô falando. Mas, gente, tá alto nível de aula isso daqui, porque eu vou voltar um pouquinho na resposta da Ju, até da importância da gente ouvir o nosso cliente. Porque olha como foi legal a sacada de vocês, né? Vocês sabiam que o cliente gostava da ideia do Body Splash, mesmo sem saber para que funcionava exatamente, mas foi um produto que o mercado aderiu. Mas eles queriam uma funcionalidade que não era do Body. Então, o que eu vou fazer? Eu vou brigar com o meu cliente? Falar, cliente, pelo amor de Deus, você não entende. Entenda que Body Splash é assim, não vai adiantar. Não, vamos criar algo que se aproxime àquilo que eles querem de fato. Olha só como a pesquisa de mercado de vocês funcionou muito bem, né?
E voltando aqui pro Pedro, cara, eu achei incrível essa ideia do bar olfativo, porque eu já fico imaginando a confusão boa e legal que isso dá nos eventos e tipo, me dá uma dose? Do que, senhor? Desculpa. Não, aí veio, isso é uma oportunidade de vocês apresentarem a marca, apresentar o produto, de fazer aquela jornada do cliente, dele experimentando ali. E, inclusive, assim como vocês acreditam que um dia vocês serão muito grandes, eu também acredito, eu já consigo imaginar as pessoas falando assim, nossa, esse cheiro me lembrou o casamento da fulana. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse cheiro me lembrou aquele aniversário que a gente foi, porque vocês estão trazendo realmente essa experiência, que ideias incríveis que vocês tiveram. Achei muito legal mesmo. Falando hoje, vocês falaram dos carros-chefes de vocês, né? Mas dos eventos, o que mais te contratam? É mais casamento? É mais evento corporativo? Ou até mesmo, quais são as áreas que vocês achariam legal contratarem, mas que ainda as pessoas talvez não saibam que pode fazer um diferencial ali? Pela nossa experiência no início, até a gente pode depois completar, hoje está muito assim, diversificado em relação a toda a parte de evento. Nós fazemos casamentos, isso eu tô falando da experiência, tá? Casamentos, corporativo, aniversários. Eu acho que praticamente são os 3, mas assim, hoje que tá mais distribuído. E, por incrível que pareça, a gente faz... e o debutante. Aniversário conta como debutante, 15 né? anos, ultimamente, é o que mais tem estourado, assim. E de um ano. De um ano. Aniversário Sério? de um ano. Eu falei, cara, esse mês... esse mês já fechou uns 3 ou 4. A gente tem 2 só esse mês. Só essa semana. E tem um de 15 anos também essa semana. E um de 15 anos. Então, tipo, a gente fala... Gente, como assim, né? Um ano. Mas pra gente eu falo que é uma experiência muito bacana. E o legal é que agora os aniversários de 15 anos estão vindo com muitos temas, né? Então a gente tem um que é tema de Paris, o outro que é tema do Encantados, teve um que foi aquele tema do... Eu esqueci o nome daquela obra, que é um monte de é o Céu Estrelado, acho que é o nome daquela obra. Céu Estrelado. Teve do Crepúsculo. Teve já também, então... tendo bastante aniversário de 15 anos com temas. E aí você consegue vincular tudo. O cardápio é muito legal, que a gente vai conseguir mostrar. Mas quando o Pedro finaliza as escolhas da fragrância, a gente começa a fazer algumas perguntas sobre a pessoa e tudo mais. E o cardápio vai estar totalmente personalizado com a pessoa. Então, cada fragrância traz um pouco ou da história ou da personalidade. A gente consegue associar uma coisa a outra e montar o cardápio, fica muito legal. Então, quando a pessoa vai ler, que ela chega no bar assim, que ela vai ler, tem lá o nome da fragrância, que também é uma fragrância específica para o aniversário, mas tem a referência de qual que é a fragrância e a descrição dela. Então, a gente montou da Cinderela esses dias, né? Que ficou a coisa mais linda. Nossa. Ficou muito fofa, era aniversário de 1 ano. E aí trouxe... Eu lembro que quando trouxe a primeira fragrância que ia ser a referência, combinou super com a bebê. Então, ficou muito bonito. E nós fizemos com a intenção mesmo de personalização de tudo. Então, personaliza as garrafas, os frascos, tudo com nome, as fragrâncias. Então, é tudo personalizado. Então, um exemplo, a gente vai levar um bar para uma empresa, personaliza com o logo da empresa, informações da empresa. Vai para uma festa, mesma coisa, e casamento também. E as cores. A gente sempre coloca, quais são as cores do casamento? Até porque branco é neutro. Mas, eu vou fazer uma festa que é da Cinderela. O meu foco vai ser em azul, branco e rosa. Então, é o foco dela. Eu vou fazer que nem a gente fez um casamento que era verde, branco e preto. Verde, branco e preto. Gente, falei, caraca, olha, tem aí o parecendo um casamento cheio de flor, sabe? Flor verde, branco. Ficou muito elegante. Então, legal. Agora, uma das coisas que a gente quer fazer, que a gente não teve oportunidade ainda, é ativação de marca. Por uma outra marca. Então, por exemplo, né, uma das ideias que a gente já teve. Vai ter lançamento de um carro, por exemplo. Tem lá 3 versões, né? De entrada, não sei o quê. Dá para desenvolver 3 versões de fragrâncias pro carro, cada uma combinando com o tipo da versão do carro. E no dia do lançamento, colocar o bar lá. Então, a pessoa, ela entra... Cada vez que ela entra num carro, tá um cheiro diferente. Então, o carro de entrada vai estar com cheiro X. O carro lá de... Eu não sei falar muito bem, aí vocês me ajudem. Aí vocês são homens. Esportivo. Exato. Vai estar com cheiro X. Então, a pessoa tá ali, ela vai entrar dentro do carro, vai sentir ali a fragrância e vai ter o bar para levar depois de experiência para ela ir embora para casa também. Que é uma das coisas que a gente já tinha pensado.
Se alguém quiser ir fazer uma parceria, a gente está disponível para montar esse case aí, mas é uma das coisas que a gente quer fazer, que é essa questão de ativação de marca, que muitas pessoas não enxergam, né? Ah, mas fazer uma ativação de marca com uma outra marca, qual que é o problema? Vamos criar uma experiência junto, a gente desenvolve com você e eu acho que seria sucesso, viu? Eu tenho certeza, gente, se você está assistindo esse vídeo, manda se você é um empresário, manda mensagem para eles. Se você é funcionário, manda para o seu patrão, manda para o gestor, manda para todo mundo aí, porque faz muito sentido você ter isso na sua empresa, no seu evento. Que legal. Agora eu queria aproveitar para entrar num outro momento, falar de um outro apoiador aqui do nosso canal, que inclusive eles mandaram uma pergunta muito legal para vocês. Eu quero ver como é que vocês vão responder isso. O nosso outro apoiador é LA Engenharia Elétrica, o pessoal especializado em soluções de tudo aquilo que é dentro da área elétrica. Então, produtos e serviços de altíssima qualidade, pessoal técnico super competente, os produtos todos com garantia, preço justo. É assim, gente, eu trago para cá quem é gente boa, quem é gente do bem, e a LA Engenharia, além de apoiador, realmente eles fazem jus a estarem aqui. Se você está precisando, então, de um serviço, seja para sua casa, para sua empresa ou até mesmo serviços públicos, a LA Engenharia tem algo para você. Entre em contato com eles, mande uma mensagem, porque certamente eles vão te atender super bem, tá bom? @LA Engenharia Elétrica tem tudo que você precisa. E o lema deles, pessoal, é o seguinte: é gerando energia de qualidade. É o lema deles. E dentro daquilo que a gente já conversou, daquilo que eu conheço também da Figos, vocês falam muito a respeito da questão do desacelerar, da questão do autocuidado, da importância desses momentos para o nosso dia a dia, que infelizmente as pessoas esqueceram, né? E eu acho que isso conecta com a questão de energia de qualidade. Então, como que a Figos pode ajudar, como que a Figos enxerga essa questão desses momentos de autocuidado para melhorar a energia das pessoas? Olha, eu entendo, porque a gente como empreendedor tem dia que até a gente esquece de acelerar. Só que, graças a Deus que a gente sempre conversa, né? Nós temos essa consciência e várias vezes, às vezes eu tô... Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ainda mais no momento que a empresa começa a crescer. Aí o Pedro fala pra mim assim, ó, vai tomar um banho. Você já tomou aquele seu banho hoje? Não, já. Não, falei, aquele banho. Sabe, aquele sabor. Não é sabor banho, né? É que fala, é aquele momento de... Você já teve aquele seu momento? Colocou aquela música que você gosta? Passou aquele esfoliante na pele? Se conectou? Faça isso. É renovador. Gente, é tiro e queda. Eu acho que é assim, né? Eu criei um ritual pra mim quando eu tô muito acelerada, que eu preciso alinhar os pensamentos, porque tem hora que você precisa parar e falar, cara, o que eu tenho que fazer? Deixa eu enxergar, porque tanta coisa tem que fazer e acontece todo mundo. Com quem é empreendedor, com quem é SLT, com qualquer um. Que você precisa alinhar pra focar a energia, pra canalizar a energia, que senão você começa a tirar pra tudo quanto é lado, não resolve nada. Então, qual que é o meu ritual quando eu já estou... Quando eu falo assim, não, preciso desacelerar. Eu entro no meu banho, coloco a minha música predileta, que meu filho fala, ih, minha mãe tá lá no momento dela. Coloco pra ouvir minha música, tomo um banho demorado mesmo, não vou mentir. Lavo o cabelo, passo esfoliante, fico lá, falo, Pedro, se o Isaac estiver pulando em cima de alguma coisa, você segura ele aí um pouquinho. Né? Você segura ele. Saio do banho, me tranco no quarto e procuro uma meditação de uns 10 minutos pra poder encontrar a paz interior, o equilíbrio e tal. Gente, é tiro e queda. Você sai do quarto, você fala, ufa, consigo raciocinar agora. Então, é importante ter esses momentos conscientes. A gente conversa com bastante psicólogo, né, que às vezes está trabalhando, fala, vou parar para tomar um café. Pare para tomar um café consciente. Né? Pare para respirar de forma consciente. Tem hora que você precisa parar. O Pedro chama muito a minha atenção, porque eu sou muito acelerada. Nossa, todo dia eu chamo a atenção dela, porque quando você vê ela tá comendo, trabalhando e fazendo as coisas, eu falei... Calma. Para. A vida não é assim na correria, até porque a gente já vive no automático, já vive na correria. Você vai ainda viver até pra você, tipo, nos momentos que você precisa, que são importantes pra você, você vai ainda continuar correndo. Então, é isso, eu chamo a atenção dela. Eu falo toda vez. Eu sou mais acelerada que ele. Nesse Então, ponto a gente procura trabalhar de forma consciente, mas quando eu tô no meio do meu trabalho, do ritmo, eu começo a engatar, eu engato a primeira e eu não paro.
Esse é o problema. Então, a gente tem trabalhado isso, né? O Sim. Pedro, ele consegue mais do que eu, esse equilíbrio. Meu E aí, filho, ele me puxa. eu falo que quando eu preciso desligar, eu desligo. Ele Eu desliga. falo que ela fala assim, Pedro, nossa, mas você tem coisa... Como você consegue? Eu falei, eu tenho que virar minha chave. E a chave de desligar, eu falo, por quê? Se eu ficar toda hora, né... como fala, pensando nas coisas ou no problema, cara, eu não vivo aquele momento que eu tô lá, meu filho crescendo, brincando com ele, momento com a minha esposa, com a família. Então, todo mundo, eu acho que deve saber dosar e equilibrar pra gente poder renovar essa energia. E os produtos ajudam nisso também. E se você é acelerado que nem eu, lembra um dia, fala pra alguém, vai tomar um banho. Não Porque, é? olha, faz muito sentido. Todas as vezes que eu precisei e que o Pedro falou pra mim, vai tomar um banho, e falar, eu vou mesmo, né? Eu vou lá, tem meu momento e aí as suas energias realmente voltam. Porque quando você tá com muita coisa pra fazer, você desfoca muito. Você começa a fazer uma coisa, você não termina, acabou que você não termina de fazer outra. Aí você termina o dia com aquela sensação de cansaço extremo e fala, não resolvi nada. Uhum. E aí, tudo bem, todo mundo tem esse dia assim. Mas vai pra sua casa, acaba seu dia, no outro dia você começa um novo dia. E vai focado. No final do ano, a gente lançou uma coisa que eu gostei bastante, que era uma pastilha de banho. Aquilo me ajudou bastante também. Sim. E aí ela vinha com algumas fragrâncias mais leves. Então ela vinha com lavanda, com alecrim. Tinha uma que era de manga verde, que o pessoal gosta bastante. E aí você colocava no cantinho do banheiro, quando a água batia no chão, ela igual um eno, enfervescia e o aroma subia. Gente, aquilo era pra relaxar, era maravilhoso. Uau. Viu? Eu vou ter que comprar tudo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Que legal. Vamos olhar um pouquinho pro futuro? Bora. Quais são os próximos passos, os próximos planos, sem dar muito spoiler aí, porque a galera vai ter que ir descobrindo também. Mas qual que é a intenção daqui pra frente com a Figos? Eu não posso falar, porque senão eu acabo abrindo a boca. Ai, Deus. Não, vai contar. A gente vai ter que contar algumas coisas, não tem como. Sim. Acho que a minha sorte de ter o Pedro do meu lado, assim, é que ele é muito cabeça aberta também, né? O Pedro não é muito conservador com ideias. Ele já foi mais medroso, mas agora tá bem corajoso. Até mais do que eu. Tem hora, eu falo assim, acho que a gente trocou um pouco os papéis, né? Porque no começo eu era, tipo, a que engatava segunda e ia, e ele ficava aqui na primeira. E agora inverteu, assim. Eu aprendi que ser controlador, eu sofri e atrasava as oportunidades que apareciam. Então eu falei, peraí, se eu parar um pouco de ser controlador, eu acho que as oportunidades começam a vir e a gente começa a ter um pouco mais de coragem. E vou te falar que o meu maior controle era financeiro. Eu tinha controle financeiro de tudo que saía e tal. Gente, tem um controle? Existe o controle. Não vou falar que não existe. Ele tem que existir. Mas não focar só nisso. Eu falo que eu aprendi muito, né? Eu trabalhei 17 anos com meu pai. E eu percebia que sempre o foco era reduzir custo. E nunca pensava no vender mais, expandir. Vender mais, ir atrás de vendas. E aí, quando a gente veio, né, pra Figos, quando eu vim pra Figos oficialmente, eu falei, cara, eu preciso trazer faturamento pra empresa. Dinheiro tem que trazer dinheiro. De alguma forma. E aí comecei a me soltar um pouco mais. Até mesmo eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, como eu sou muito controlador nessa parte, vou deixar o financeiro com você. Você faz a parte, você entende um pouco mais, até mesmo que a Ju não era presa nisso, ela não é controladora nessa parte, e deixa que eu vou trazer com o comercial, eu vou trazer as vendas aqui pra empresa. Foi aí que a gente conseguiu um crescimento, graças a Deus. E aí, pode continuar, porque eu acabei falando do O que a gente quer para os próximos anos da Figos, né? Chega uma hora, quando você começa a estruturar um pouco mais a empresa, que você fala assim, gente, eu fiz tantos anos, isso tá errado. Né? Eu acho que isso graças a Deus, isso acontece, que se não acontecesse, a gente não quer sair do lugar. Mas a gente olha hoje para nosso logo, não, para nossos produtos, e eles não estão ainda se comunicando como a gente gostaria com as pessoas e com o nosso logo e com toda a nossa história. Então, esse ano vai vir aí uma repaginada em todos os produtos da Figos. Uau. Troca realmente de rótulo, embalagem. A gente contratou uma pessoa que trabalha com a gente hoje no marketing, que foi inclusive o cara que fez o vídeo, que você falou que ficou muito legal. E aí ele vai trazer uma repaginada e a gente vai criar uma história, né? Vamos deixar o nosso storytelling mais afinado. Porque o que acontece? A gente trabalha muito com experiência. Eu tenho vários concorrentes aí, no meu lado, enormes. O que faz uma pessoa vir pra Jundiaí e comprar meu produto e não comprar do outro? Eu tenho que ter um diferencial muito forte. Então, a gente está estruturando aí algumas... A gente vai chamar de coleções, né? Algumas coleções da Figos,
que vão contar algumas histórias, não só aqui de Jundiaí, mas do interior de São Paulo, e que vão fazer mais sentido para cada linha que a gente tem. Então vai ter uma repaginada muito grande até o final do ano. Eu queria que fosse até o meio do ano, mas eu acho que não vai dar, porque a Maitê vai chegar e vai acabar atrasando algumas coisas. Então, até o final do ano, a gente vai ter um relançamento aí dos produtos. Vão sair algumas coisas de linha, vão entrar outras coisas em linha, mas tá bem legal. Mas a essência não vai perder, e pode ter certeza que vai ter muita experiência. Essa semana mesmo você viu que eu te mandei lá o vídeo que a gente fez o treinamento com as revendedoras, e Nossa, essa questão da maravilhoso. experiência realmente tá muito Aflorado. na gente. E eu falo, Pedro, treinamento de venda tem em todo quanto é lugar. Revendedora tem, toda marca tem. A gente não pode fazer igual, porque assim, como é que eu vou concorrer com uma marca que tem 500 mil vendedoras no Brasil? Tem um budget lá de R$1 milhão para investir na área. Exatamente. É tipo isso. A gente precisa conquistar essas pequenas que estão com a gente hoje, porque elas vão crescer com a gente, né? E aí, como a gente fez 4 anos ontem, sexta-feira a gente teve reunião com elas, pra comemorar com elas e tudo mais, a gente montou um treinamento totalmente vivencial, que foi o escape que a gente fez. E o legal, a gente foi atrás de pesquisa pra gente levar elas ao escape, trazer o escape dentro da reunião, né? lá do estúdio. Aí, lembra o lema, né? Que a gente quando não tem, às vezes, verba, a gente tem que ser criativo, né? Então vamos montar o nosso, só que voltado pra fragrâncias, pra perfumaria. Técnicas de venda. Meu, nossa, foi incrível. Foi uma experiência Pelo totalmente vídeo que eu vi, nova. me deu muita curiosidade. Foi assim, muito legal. De ver 50 minutos daquilo ali, foi muito bacana. Foi muito legal, porque assim, eu acho que nem elas esperavam, né? E quando você entra para um escape, você não espera que você vai trazer realmente técnicas de venda dentro de um enigma, né? E eles ficavam ali concentrados ali, tipo, bravos, né? Porque eles não conseguiam. E a gente falou, ainda bem que a gente conseguiu desenvolver realmente isso, mas foi muito legal. E no final a gente conseguiu conectar uma coisa na outra. Eu acho que isso acaba gravando mais a cabeça da pessoa também, do que você só sentar e passar num slide. Então, Isso foi muito legal, porque o tema, a gente trouxe o tema do escape com a ideia mesmo das revendedoras, da fragrância, com a cara da nossa empresa. E eu falei pra ela, cara, a gente fez uma experiência do zero. Assim, começamos nada com a experiência, porque nós já fizemos já essa experiência. A gente adora lugares, skate, a gente gosta. na verdade, É o que eu falo, tem experiência, a gente tá lá no meio, né? E aí, a hora que eu vi que o jeito que elas se empolgaram e conseguimos identificar o comportamento de cada uma, conseguimos identificar quem ali no momento tinha interesse de resolver o enigma ou aquelas que estavam... Então a gente começou, né, a olhar por isso para realmente ter um resultado e aí sim começar uma reunião com elas. Falo, cara, foi sensacional. Falo que a gente fica orgulhoso, né? Foi muito depois legal. Que faz legal. tudo. Ansioso pelos próximos passos, mas como que o pessoal de casa faz para acompanhar vocês, para ver essa transição, para começar assim como eu ser fã de vocês? Só siga a gente nas redes sociais, @figos.br no Instagram, né? A gente também tem nosso site, que dá para comprar por lá também, que é o www.figos.com.br. Figos se escreve F-E-E-G-O-S, né? Algumas pessoas confundem aí. Tem o meu Instagram do Pedro, Juliane de Ponterdão. Lá, a partir do momento que você vai entrar no Instagram, na Biolink, tem todos os meios de comunicação para entrar para falar com a gente, conhecer os produtos e as lojas físicas para ter a experiência ali também, que nós temos uma pia de demonstração e as pessoas podem ir lá sentir os produtos na hora. E eu falo, se eu tivesse uma câmera filmando a reação de todos que passam ali, fazem o spa de mãos, que a gente fala o spa de mãos, cara, eu acho que sensacional. Nossa, parece que é uma coisa simples o spa de mãos. Quem nunca fez, deveria fazer, porque a gente não dá muito valor pra isso. Mas a gente fala que a gente conhece as pessoas na hora que ela tá fazendo spa de mãos. Tem pessoa que chega lá que ela curte o momento. Tem pessoa que chega... Parece que tá lavando roupa, né? A gente fala, relaxa, curte. E como a gente sempre falou essa questão de conexão, a gente teve várias experiências de pegar pessoas que não estavam em dias bons, né? Eu acho que eu sempre acreditei muito nisso. E o spa tirar um sorriso da pessoa. E a pessoa, depois que terminar, ela fala assim, putz, se soubesse como que foi meu dia hoje. Aí a gente fala, é isso que a gente quer. Então, a gente tem uma loja no Carrefour, pra quem não conhece. Ela fica bem no corredor ali da saída dos caixas. Fica num canto, né? Um stand que a gente tem todo roxo. Em frente ali post-it. Então, assim, não tem como errar. É tudo roxo, escrito Figos. E aí tem aí todos os produtos. As meninas também são super bem treinadas. É bem, bem legal pra conhecer.
Que legal, gente. Infelizmente, estamos chegando no final. Queria deixar uma lembrancinha da Pocket ADM para vocês, uma para cada um. Obrigado. Com um coração muito agradecido de vocês terem vindo aqui, compartilhado a história de vocês, que é uma história empreendedora de sucesso, uma história inspiradora. Tenho certeza que o pessoal de casa se inspirou, se viu em muita coisa que vocês falaram aqui. Isso é muito positivo. Queria que vocês fizessem a consideração final de cada um de vocês e lembrando do nosso tema, do lema aqui do canal. Eu acho que as minhas considerações finais é que, assim, né, uma coisa que eu levo comigo, que eu acho que hoje faz muito sentido para nossa vida, é que tem aquela passagem da Bíblia que fala: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E eu acho que a gente é prova disso, de que quando você passa uma situação ruim e você acredita que tudo que é difícil te fortalece, isso torna uma coisa boa para você no futuro. Então, além de religião, além, né, de crença, essa frase faz muito sentido pra gente, e acredite que tudo contribui para o bem. Se você acreditar, tudo vai te levar para o caminho que você tem que chegar. E isso é um dos principais valores nossos da empresa, que é a fé. Que sem fé a gente... eu acho que eu não sei viver sem fé hoje. Então é acreditar. Porque ser empresário ou ser empreendedor realmente é uma fase desafiadora. E pra gente tá sendo um grande desafio, mas com fé. Acreditar que vai tudo dar certo. Nós somos Afigos, somos Pocket, mas fazemos grande. Uau, gente, depois de um episódio desse, não tem como você não ter se inscrito no canal, curtido, comentado, compartilhado esse conteúdo com alguma pessoa que você sabe que vai ser impactado assim como você foi, tá bom? Mais uma vez, meus agradecimentos para vocês. Você, empresário que quer participar aqui com a gente, manda uma mensagem, a oportunidade é para você agora. Você também tem história boa para contar, então conte essa história pro mundo, tá bom? Eu agradeço você pelo seu tempo, pela sua atenção, e eu vejo você no próximo episódio. Obrigado.